Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Filosofia e o papo de hoje é Fenomenologia. Vamos mergulhar juntos nesse jeito fascinante de olhar o mundo. Já parou para pensar nisso de verdade? Não o que o mundo é, mas como ele aparece para a gente a cada momento? Essa pergunta, que parece tão simples, quase boba, é, na verdade, o ponto de partida para uma das maiores revoluções da filosofia do século XX. Pois é, essa pergunta é a chave que abre a porta para a fenomenologia, um movimento que tentou entender a nossa realidade, sabe? A textura da nossa experiência, de um jeito totalmente novo. Então, vamos lá, o que é essa tal de fenomenologia? De forma bem direta, é o estudo da experiência e das coisas do jeitinho que a gente as experiencia. O foco aqui não é dar uma explicação científica tipo causa e efeito, mas sim descrever, com muito cuidado, o que se apresenta para a nossa consciência. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Para a fenomenologia, um fenômeno não é uma ilusão, não é algo que está só na nossa cabeça. É o mundo real, as coisas de verdade, mas vistas exatamente do jeito que elas se mostram para a gente. A cadeira que a gente vê, a música que a gente ouve, aquela lembrança que vem à tona. E essa é a grande missão, o grito de guerra, digamos assim, de Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. Voltar às coisas em si. O que isso quer dizer? Quer dizer, descrever as coisas como elas são dadas na experiência, antes da gente começar a colocar todas as nossas teorias, nossos preconceitos e nossas crenças em cima delas. É tentar ver com olhos limpos. Tá, mas como a gente faz isso? Como é que a gente se livra de tudo que a gente já pensa para conseguir enxergar a experiência de uma forma mais pura? Bom, a fenomenologia propõe um método. É quase um exercício mental. Para entender o método, a gente precisa separar duas atitudes. Normalmente, a gente vive na atitude natural, é o nosso piloto automático, né? A gente simplesmente assume que o mundo está aí fora existindo por conta própria. Já a atitude fenomenológica é um convite para fazer algo diferente, colocar essa crença entre parênteses. A ideia não é negar que o mundo existe, de jeito nenhum, mas sim suspender por um momento o nosso julgamento sobre isso, para poder focar em como ele aparece para nós. E esse processo de colocar as coisas entre parênteses tem um nome chique, é POC, ou redução fenomenológica. Pensa que é como apertar o botão de pause nas nossas crenças do dia a dia. Isso permite que a gente observe com mais clareza como a nossa própria consciência funciona e como as coisas se dão para ela. E olha só que interessante. Quando a gente faz isso, quando a gente aplica a tal da EPOC, uma descoberta fundamental aparece. Uma característica essencial da nossa consciência. Essa característica é a intencionalidade. A ideia aqui é que a consciência nunca está vazia, sabe? Ela nunca é um pote em branco. Ela está sempre direcionada para alguma coisa. Ela é sempre consciência de algo. A gente pensa em alguma coisa, a gente vê algo, a gente deseja alguma coisa. É como uma flecha, está sempre apontando para fora, para o mundo. E essa ideia, que é super poderosa, foi evoluindo com o tempo. Brentano foi quem deu o pontapé inicial. Aí Husserl transformou ela no centro de tudo, analisando os atos da consciência. Mas a coisa ficou ainda mais fascinante quando pensadores como Heidegger pegaram essa noção e a levaram para além do pensamento, para além do cognitivo. O Heidegger veio e disse, peraí, antes da gente parar para pensar sobre o mundo, a gente já está vivendo no mundo, agindo de forma totalmente prática. Nossa relação mais básica com as coisas não é a de um cientista observando um objeto de longe, mas sim a de alguém que usa uma ferramenta no dia a dia. O exemplo que o Heidegger usa é simplesmente brilhante. A gente pode olhar para um martelo como um objeto presente à mão, ou seja, analisar suas propriedades, é de madeira, tem metal, um certo peso. Mas para ele, essa não é a forma principal como a gente encontra um martelo. A gente o encontra como uma ferramenta pronta à mão. Quando a gente está martelando um prego, a gente não fica pensando no martelo. A nossa consciência é a própria ação, o saber fazer. O martelo vira quase uma extensão do nosso corpo. Para Heidegger, essa é uma forma muito mais fundamental de intencionalidade. Certo, tudo isso é muito legal, muito filosófico. Mas e daí? Qual a importância prática de ficar pensando em parênteses, flechas e martelos? Bom, o ponto central é este. A fenomenologia nos dá ferramentas para a gente entender a nossa própria vida de um jeito muito mais profundo. Ela nos lembra que a consciência não é uma coisa fechada dentro da cabeça, mas sim uma abertura, um engajamento constante com o mundo. Ela valoriza nossa experiência corporal, prática, e mostra que nós somos seres no mundo antes de sermos pensadores sobre o mundo. E com isso, ela oferece uma perspectiva super rica que complementa, e muito, as visões científicas sobre a mente.
E assim, a gente volta para a pergunta do começo. A fenomenologia não dá uma resposta pronta, mas sim um convite. Um convite para olhar com mais atenção, com mais cuidado, para a própria experiência, para aquilo que se revela a cada momento da nossa vida. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.